Mais uma vez eu tentei, seu dia meditando na palavra, estudando, meditação, e só tem uma saidinha, mas pareceu um pouco a mente, e o Senhor, o Espírito Santo, da misericórdia, agora à noite, direcionou para uma palavra, e um culto profético. Nós precisamos praticar a profetizar, se levantar com voz forte, se levantar como um homem profeta, como uma mulher profeta, e começar a profetizar em tudo, dar graça ao Senhor. Aleluia! Abra comigo a tua Bíblia no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Aleluia, Deus! Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus! Capítulo 38. Vem fazer o que nenhum homem fez, porque a história nunca viu bem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer porque a história do caminho vem cumprir o escrito em Joel. Nos avisa. Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 14. Aleluia. Ezequiel, capítulo 38, versículo 14, aonde vai, ainda hoje se pronuncia a correção 14, eu estou falando 14. Com K, 14, em língua portuguesa. Vai dizer assim: sendo assim, o Filho do Homem profetiza e declara agora: assim diz o Senhor Deus, porventura naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não saberás. Sim, irás no teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montando em um cavalo, numerosos multidões e guerreiros, alcançará contra Israel o meu povo como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, vou repetir, nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levantarei e atacar a invadir minha terra, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou, e eu manifestar poderosamente a minha santidade à vista de todos os povos, por meio de ti, ó Deus. Assim diz o Senhor, Yeshua, Deus, não és tu a quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, naquela época profetizaram durante muitos anos que eu um dia te mandaria vir contra a nação de Israel, e precisamente isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será inflamado, e o meu ciúme, palavra do soberano, o eterno, em meu zelo, em minha cólera, e asseguro que naquele dia haverá uma poderosa uma grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra
minha presença. Os montes serão postos de lado, os penhascos se desmoronarão e os princípios serão nivelados, e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. A palavra do Senhor Yeshua é soberano o Senhor, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Glória a Deus. Eu vou continuar aqui para terminar. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas, e derramarei sangue, e desabarei território, tempestade de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim demonstrarei a minha magnificência, a minha santidade, e a mim farei conhecer os olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou Yeshua, o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou recitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Profetizar. Como a tempestade que se passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. O Senhor, Ele fala que vai permitir consequências ao povo de Israel. O Senhor aqui, Ele nos dá uma clareza que Gog atacará a terra de Israel, o povo escolhido, o povo que estava escravizado, o povo que viu as maravilhas, o povo que ouviu as profecias. Os profetas profetizaram muitas maravilhas e também muitos efeitos aconteceram para o povo de Israel, para os judeus. Só que o Senhor, Ele traz aqui como uma palavra: quando chegar a hora, eu mandarei para ti a minha terra, para que as nações fiquem sabendo que eu sou, e vejam a minha santidade que estou fazendo no meio de você. Ou seja, é um povo que vai ser atacado, é um povo que vai ser oprimido, é um povo que vai passar por situações difíceis, que o próprio Deus, o grande Yeshua, vai permitir acontecer. O Senhor está dizendo para mim, para você, no livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 14 ao versículo 23. Como uma tempestade que passa pela terra, vai chegar um tempo que vai passar situações na minha e na sua vida. Vai chegar um tempo que vai passar situações assim como um dia, uma manhã, que já amanhece com tempestade, e a gente não tem uma sombrinha, a gente não tem um carro, a gente não tem um transporte para poder chegar no trabalho. Vai ter que se molhar. Vai ter que passar por situação ao qual o corpo e a mente humana não quer. A questão é que o Senhor está tratando aqui com aquele que já espera nele, e aqueles que ouviram as profecias e se permanecem na profecia. Porque muitas vezes, em momentos de tempestade, a gente esquecemos que foi profetizado na nossa vida, que existe uma profecia para a gente, que a gente fomos escolhidos, que a gente foi escolhido antes mesmo no ventre da nossa mãe. E o Senhor ele permite. E falar, se a gente for entrar em assunto de permissão, a gente vai saber que Deus ele permite situação de Aquadelson para poder mostrar para o inimigo do teu povo, para o nosso inimigo, que ele é Deus. Só que muitas vezes nós fraquejamos. Só que muitas vezes a gente esquecemos que nós estamos vivendo em um ambiente carnal. E queremos vencer primeiro no ambiente carnal. E muitas vezes, quando se levanta contra a nossa vida, contra o nosso bairro, contra o nosso país, a gente também quer guerrear. A gente quer trocar burro, a gente quer trocar vara, a gente quer fazer tudo
Satanás não entra na minha casa, não. No Aleluia. meu bairro, não. É, Jesus. Então pega essa, já começa a liberar nessa noite a primeira profecia. Aleluia. Que esse bairro, a comunidade do I10, pertence ao Senhor Jesus. Essa comunidade vai poder sentir a presença de Yeshua. Eu vou profetizar nessa noite, já estou começando. Da direita para a esquerda, da frente e atrás, aonde a sonoplastia chegar, o bairro Butantã, eu declaro nessa noite a presença de Yeshua. Não vai mais assim. Eu profetizo nessa noite, não haverá mais ponto de conopé, obra de bruxaria. Nessa noite, cai por terra, porque Deus derrubou. Homem vai profetizar da direita e para a esquerda. Não vai se levantar para algo dessa comunidade, para algo dessa noite. Você perdeu esta guerra. E nesse momento, homens que estavam com a mente sentada, jovens que estavam com a mente sentada, para se encontrar, para tirar a tua vida, eu como profeta dessa terra, nesse bairro, eu já também começo a liberar a primeira profecia. Não vai se tirar, não vai se mostrar, não vai tirar a tua vida. Eu creio, meu Pai, que nessa noite, o som dessa igreja está chegando na comunidade, está chegando em todo o Rio Pequeno. Glória a Deus. Leva ao Espírito Santo, leva ao Espírito Santo, nos condomínios, aonde nessa noite Satanás entrou para poder ter uma separação, aonde Satanás entrou na tua casa. Ó Espírito Santo, eu começo agora a te pedir a tua existência, não só nesse altar, não só na porta dessa igreja, mas também, meu Pai, eu te peço nessa noite, anjos e arcanos de serafim, passeando em toda a comunidade, em cada terra, cantinho da glória, nas casas da direita, nas casas da esquerda, aonde tiver o ser vivente, que haja a tua graça, que haja a tua presença. Glória a Deus. São dias ruins, É, Jesus. dias ao qual muitas vezes a gente permite que a ruindade venha contra a nossa vida. A gente permite que as contendas venham sobre a nossa vida. E não começamos mais a profetizar. Esquecemos que existe um modo perfeito. Pastor, que modo é feito? O modo é dobrar o joelho. E qual é feito? Entrar em oração. Para declarar: Satanás, aqui você não entra. Satanás pode vir comigo. Com 10.000, com 20.000 cavaleiros. Mas o Senhor dá ordem a um anjo para vir com o cavalo para poder contra Satanás e dizer: Satanás, nessa casa não. Satanás, nesse bairro não. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Muitos estão perdidos. Muitos estão saindo da presença do Senhor porque estão indo em meio às situações diversas. Homens e mulheres que já estiveram dentro do arraial, eu vou repetir: homens e mulheres que já estiveram dentro do arraial, adorando, glorificando, hoje estão se prostituindo, estão se drogando, ou seja, se permitindo ser lançado pela conversa animal, ao pão para saciar a carne, a saciar o desejo. Só que ei, você vai passar um tempo saciando tua carne, você vai passar um tempo saciando sua mente, mas eu profetizo nessa noite que a tua alma vai dizer: chega, chega, volta pro arraial, chega, volta pro arraial, volta pro arraial.
Deus manda Elias profetizar. Pastor, Deus mandou isso que mandou. Por quê? A Bíblia relata que houve um desafio. E muitas vezes nós vivemos em desafios. E não aprendemos nada sobre o que Jesus, que é a marca sagrada das Escrituras nos diz, nos ensina para poder praticar. O rei Acabe incentivava o povo a seguir um falso Deus chamado Baal. E muitos hoje em dia estão aí vivendo, adorando, exaltando um falso Deus, um temenoso, chamado Baal, o Deus do desejo, o Deus da tentação, o Deus da luxúria, o Deus das portas abertas, o Deus da multiplicação. É Deus. Que muitas vezes você vê se multiplicar e quando você perceber, você ainda continua sem nada. O Deus das portas, onde você escolhe várias portas para trabalhar e ao mesmo tempo você fica desempregado. Deus da propícia, propósito, do propício, você é propício a tudo, ao desejo, você pode fazer, você pode andar, você pode se misturar, você pode sentar, você pode tomar uma, você pode até cheirar. É o Deus algo que te leva a uma proporção, ao desejo carnal, aonde a carne, o efeito carne, vai te levar a viver as suas maiores adrenalinas. Só que, em meio aos desejos e os caminhos que Baal proporciona a muitos a caminhar e a viver, existe sempre um profeta. Aleluia. Existe sempre uma profetisa, ao qual é escolhido no meio dos loucos, ao qual é escolhido no meio dos improváveis, ao qual é escolhido no meio do nada, ao qual é escolhido no meio de um local propício a poder ter o conhecimento e assentar e a subir em locais gigantes. Para quem são esse povo? São aqueles que Deus escolheu antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios que Deus escreveu a minha e a tua história antes mesmo da criação do mundo e está lá na palma da mão dele. Então ele sabe quem você é. Aleluia. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele sabe o teu pensamento. Ele sabe muito bem as suas situações. Ele sabe que você está prestes a parar. Ele sabe que Baal tem chegado com proposta. Ele sabe que Baal tem atiçado. Ele sabe que as amizades têm te levado para um caminho de esfriamento. Mas eu vou pedir ao Senhor, porque no meio dos improváveis, no meio de um ambiente ao qual ninguém está nada, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, ele sabe pegar aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém dá valor, tira de uma terra distante, coloca em uma capital gigante, tira de um ambiente onde é propício não chegar a lugar nenhum e bota em locais aonde não deseja chegar, para dizer: Baal, aqui que sente o Senhor, não vai chover hoje. Nessa família você não toca, nesse bairro você não comanda. Aí eu vou começar a dizer: o Senhor nos levantou como profeta nessa terra para chegar em São Paulo, no bairro Butantã, no Rio Pequeno, para profetizar.
ser moído por ele, ser lançado. É saber que dentro daqueles corações existe uma palavra chamada temor. É Deus. Porque proposta chega, convite chega, Baal se levanta. Baal ele traz, consegue criar ambientes propícios para a queda do homem, para a queda da mulher. Só que ele não conta que o ungido do Senhor não perde a batalha. Aleluia. E olha como é interessante. A Bíblia relata que o rei Acabe, ele incentiva ao povo a pecar. Um povo que não é dele, ele só vai pecar. E muitas vezes o ser humano cristão desse século é incentivado pelos seus governantes a pecar, é incentivado para poder viver em erros, para poder se enfraquecer a tua alma e fortalecer a tua carne. Você pode ver que a maioria dos crentes dessa geração, quando chega a festa mundana, desaparece da igreja, deixa de cultuar. Ah, porque é festa de família. Ah, porque é Natal. Ah, porque é Ano Novo. Ah, porque é festa de namorado. Aí, o governo, o sistema, sempre criando dias festivos para você se perder. E quando você não entender, não vai amadurecer essa sua mente, você vai se lançando ao ritmo do sistema, ao qual você pode tudo. Você percebe que um dia só você pode pecar, e um dia só você pode matar a tua alma, e um dia só você pode perder o melhor, a tua salvação. Em um dia só, em um momento só, você pode perder a tua santidade. E sabe qual é o pior, evangelista? É que tem irmãos em Cristo Jesus que não está nem aí e estão a cada dia perdendo a tua santidade. É Deus. E quando o golpe chega, corre para a igreja. Chega, eu preciso de campanha, eu preciso de oração, eu preciso de óleo ungido. Desse jeito, Jesus. Achando que vai resolver. A oração vai resolver pela misericórdia de quem estiver orando? Pode. A campanha vai resolver? Não. O óleo ungido vai resolver? Não. Por quê? Porque quando a gente sai da santidade, é necessário, foi falado várias vezes aqui no altar e eu tenho pegado os sinais, é necessário limpar as léguas, É Deus. é necessário mergulhar. E sabe qual é o maior problema dessa geração? É querer mergulhar, é querer se limpar, É Deus. é os carrapichos, é sair da presença. Ei, mas quer voltar? Começa a tirar os carrapichos. Quer se limpar? Quer ficar com as vestes limpas? Então, irmão, para você se limpar, tirar suas vestes limpas, não tenha vergonha de ficar com os nudez. Desce nas águas cristalinas do Senhor e começa a se purificar. Ei, e não é uma vez, não é uma só vez. Porque quando a gente está sendo pecado, a gente só quer sentir um arrepio. Quando a gente erra, quando a gente perde a sanidade, quando a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente só quer sentir um arrepio. Só que o Espírito Santo está dizendo para você, falando que ele não é um ser de arrepio, ele não é um fantasma, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o onipotente. Se você não caiu, é porque ele estava te guardando e dizendo para você, e não caiu do lado, desce a tua direita, eu estou te segurando, você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair, está fora da minha presença, mas você está debaixo das asas do Senhor, você está debaixo das palmas. Ah, meu Deus! Aleluia, Deus. Aquele que meu Pai. Glória a Deus. Meu Senhor, Santo, eu vou pregar assim. glória, glória. Eu vou te falar porque você está caindo, porque você teve santidade. Ah, Jesus. É Deus. Uma oração do justo perfeito. A oração do justo
anestesiado, você está me assistindo, está anestesiado, talvez você esteja anestesiado, fora da presença, sem santidade. Aí o Espírito Santo quem faz sair, já não tem aqui, bonitinho. Aí ele manda dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, desfrutará, sempre dará a tua proteção, sempre o Senhor estará te protegendo. Ele está fora da presença, ele está sem santidade, ele não ora, não jejua, já está indo lá no terreiro do Baal, já está até dançando, desfilando, esperando o feriado. Mas o Espírito está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. É uma mãe desesperada, é um pai desesperado, intercedendo pelo filho, intercedendo pela família dela. Senhor, não permita, Senhor. Senhor, chega lá nesse momento, Senhor. Chega nessa mesa de cirurgia, Senhor. Chega na UTI, Senhor. Ah, papai, é porque a tua palavra vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, mas 10.000 à tua direita. Esse jovem, essa comunidade, esse bairro não será atendido. Glória a Deus. Eu verei cantando a palavra. Aleluia, Deus. Profetiza, é profetizar, é o Espírito Santo trazendo para mim, para você. Para de murmurar, para de ficar chorando, para de ficar esperando e começa a profetizar. Está na hora de eu e você parar de ficar na expectativa e ficar na torre. Assim diz o Senhor: não pode confiar ao homem, mas sim de toda a palavra que vem do céu. Pastor, qual é a palavra da noite? Profetiza, 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 profetiza. Aleluia. Glória a Deus. Somos fortes, mas queremos falar? Não, queremos ouvir. Eu vou repetir: somos fortes, mas não queremos falar, queremos ouvir. Fala tu, ó pastor, fala tu, ó Senhor, fala tu, ó pastora. Aí não estamos entendendo mais o que Deus está querendo, e Deus está dizendo para mim e para você: profetiza. Aleluia. Mas por quê? Porque clama. Fala que eu respondo. Sabe o que está acontecendo? Nós não estamos esperando agir conforme Deus está mandando. Nós queremos agir conforme a necessidade está mandando. Ah, Senhor, o Senhor não falou que ia mudar a minha vida. O Senhor não falou que eu ia viver promessa. Aí a gente não já queremos confrontar a Deus. Nós queremos intimidar a Deus. Ei, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Ele é Deus em eu e você. Porque nesse momento existe alguém clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ei, uns reclamam, enquanto uns estão reclamando, tem outros dizendo: Santo, Santo. Enquanto uns estão reclamando, tem alguém na UTI dizendo: Senhor, se for de ti, eu aceito. Mas se não for de ti, Santo tu és, Santo, Santo. E nessa é a presença, e nessa noite, a presença do Pai, a presença do Filho e do Espírito Santo vem contaminar e reacender a chama do meu coração. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O que você tem feito? Ai, meu Deus. Aleluia. Ai, Jesus. Glória a Deus. Estamos em um ambiente onde precisamos aprender a executar. Ouvir, muita gente já ouviu, mas precisamos executar. Executar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 a versículo 27 e 29. Vai dizer que: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. É Deus. E muitas vezes a gente quer ficar forte, mostruar, mostrando que estamos bem. E o Senhor dizendo: e como é que está a solução?
Ei, muitas vezes a gente quer ficar por poder em Jerusalém. Muitas vezes o Senhor manda, fica aí, o Senhor manda em Jerusalém, até que do alto seja revestido todo poder. E muitas vezes o Senhor fala conosco no altar, e abaixo do altar se reveste, se reveste, se reveste. Ou seja, busca. Mas pastor, eu busco toda hora. Pastor, eu busco todo dia. Tem buscado? Todo o meu tempo. Já buscou hoje? Já não tive tempo. Você tem 24 horas. Eu fiz uma matemática nessa madrugada muito louca. Eu fico com medo de mim mesmo. Se eu parar minha vida, eu acho que eu sou doido. Eu pego esse, eu vou fazer uma matemática boa aqui. O culto é em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Beleza, à noite. A gente tem o hábito de se acordar, alguns acordam 3, ou 4, ou 5, ou 6, e passa 10, 12 horas, ou 15 horas, perdão, depois que se acordou, em plena atividade. Amém? Aleluia. A gente fica em uma plena atividade. Vamos botar aqui 4 da manhã. E a 4 da manhã já vai lá tomar banho, tomar banho. É a garganta. Isso, o dente tal, tomar café, tá bom. E já sai na corrida, porque para não se atrasar para chegar no trabalho. Já sai correndo para não chegar atrasado no trabalho. Mas a gente nem se preocupa em chegar no horário também para poder tomar. É Deus. Bom, né? É assim, porque o ideal é chegar cedo no trabalho para poder ser visto pontualidade, crescimento e dinheiro. Se você analisar, a alta envolve em tudo. Por quê? É coisa simples. Eu não sou doido, já fiz o teste comigo. Não. A gente passa mais tempo se dedicando a querer produzir algo que vai beneficiar a nossa carne, a nossa convivência terrena, do que se dedicar mais tempo e vai dar fortalecimento da alma e direcionamento para a origem da alma. Porque nem eu nem você sabe da hora que vamos falecer. Não sabe da hora da manhã. Verdade. Ou daqui a pouco. Não sabemos. É Deus. E o interessante é que vai lá para todo o velório, todo tipo de gente que morre num momento como esse. Era um homem. Era um homem, velho. Oh meu Deus. Recebe ele aí, Jesus. Apontava verde e amarelo. Recebe aí, Jesus. Recebe ela. Teve até eu me lembro aqui da avó da pastora. Era feiticeira, não sei o que lá. Teve a oportunidade de aceitar Cristo. A oportunidade. Eu tive lá uns dias antes de morrer. A fé era jogo ruim. A bichinha era tranca-rua mesmo. Coração trancado. Para os baús dela. Então muitas vezes, talvez a gente traga um desconforto, mas a gente sabe que quando você aceita Cristo como seu único e salvador, tua alma tem local de origem. Não tem nem sono para julgamento. Local de origem. Inferno. Se dessas 15 horas, essa é a nossa vida de tempo, quanto? 9 horas. Nessas 9 horas a gente quer fazer tudo dentro de casa. Nessas 9 horas a gente quer fazer tudo lá fora. A gente quer ter um tempo para assistir, um tempo para jogar, um tempo para poder curtir a família. E quando vai ver, a gente perdeu as 24 horas.
ouvir ministrações, ouvir ensinamento. E eu começo a sair, e toda vez que eu saio para algum canto, eu sempre tenho alguma coisa para poder fazer. Eu saí para poder até ajudar o pessoal que estava na igreja aqui próximo, ficar no carro e a pintar lá. Eu disse, isso aí, eu vim olhar agora, a hora, esse dia ainda é 3 horas. Me ajudei lá, fui, voltei para a igreja, jantei, comecei a ligar aqui e tal, ajeitei algumas coisas, e já são 9 horas da noite para tanta coisa. Ou seja, vai ter um momento na sua vida que você vai ter como controlar o seu tempo. E você vai estranhar porque você já fez tudo o que tinha de fazer. E você vai ter tempo suficiente para poder andar com o Senhor. Você vai ter tempo suficiente para poder pedir para Ele ficar do seu lado. Aleluia. O que eu posso fazer agora? E com tão pouco, os meus irmãos em Cristo Jesus estão se afastando do Senhor pelo tempo. Não conseguimos ter tempo para nem amar corretamente a nossa própria família, desfrutar, porque correndo para um lado, correndo para o outro. Estamos sonhando, eu vejo muitas vezes homens e mulheres se perdendo no tempo. E se tem uma coisa que eu trago para vocês, cuidado com o tempo. Porque você tem tempo para desfrutar da família, você tem tempo para cuidar de você tem tempo para o seu trabalho, você tem tempo para a Yeshua, você tem tempo para o seu chamado, para poder aperfeiçoar o seu chamado. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo até para dormir, para descansar. O interessante é que a gente aprende com o Senhor em momentos de caos. Descansa. Você vai ver que Jesus, no momento de caos, ele descansa. Você vai ver no momento de Jesus ele ficar meio angustiado. Quando ele estava no monte de céu, ele sabia que ia ser preso. E quando ele chama os 3 amigos para poder ali descender, foi tudo dormir. Vai ter momento na sua vida que o seu cansaço físico vai ser maior do que a vontade da tua alma de interceder pelo teu irmão. É, Deus. E quando você vai perceber, desfalecer. Porque muitas vezes a gente vai declarar essas palavras. E digo uma coisa para você: oração, palavras direcionadas de oração têm poder. São declarações. Então tome zelo e cuidado com as declarações das tuas orações. O Senhor já zela pela tua casa. Que tal agora começar a orar pelo teu vizinho que te incomoda? Que tal agora orar por aquele centro de urbana se fechar e se tornar uma igreja? Que tal agora começar a orar para um novo recomeço de um bairro, de uma cidade, de um país? Eu tenho visto muitas coisas. Muitos vão ser pegos de surpresa, mas muito, e vão ficar tudo louco, porque vai mexer com o raciocínio e ainda a mentalidade, a mente do homem e da mulher. Eu vim alertando já há uns 12 meses. Se prepara. E eu sei que quando eu falo, ninguém ouve, e eu me preparo pelas formas e me cuide para misericórdia de acesso que eu tenho. Eu aviso, pode cuidar. Tá para mim. Tá para mim. Talvez eu possa botar aqui talvez eu mais bloquear a coisa abaixo do tempo. Alguns irmãos que recebem, que estão assistindo também, que recebem Bolsa Família, não se apegue a isso. Vai ser voltado. Não tem. Lamentavelmente, tem pessoas minhas do Nordeste que vivem no meio do nada. Do nada.
movimenta tudo aqui fora. É um sistema, é um mover. Então a própria palavra nos ensina a orar pelos nossos governantes. E a gente não coloca em nossas orações os nossos governantes para tomar decisões cabíveis, para poder não prejudicar aqueles que necessitam. Porque mais cedo ou mais tarde a comunicação vai vir. E quando vir, foi como na pandemia. Esse pastor é doido, mentiroso, fala coisa com coisa. Eu disse, o que existe, mas o que está matando é o sistema, é política. Aí comprovado, eu disse, dentro desse ministério, em cima do altar, tem um próprio, não tome essa vacina, não tome, não, tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar, tá bom. E estou dando outro alerta para a igreja, para a noiva, e para quem está me assistindo, se preparem para o que está por vir. Meu Deus. Para quando chegar, não ficar desesperado. Eu garanto para você, mais uma vez, eu não vou fechar a igreja. Vamos guerrear. Aleluia. A noiva precisa, os escolhidos precisam se entender que o Senhor nos liderou para a nossa vida. Espada, escudo e capacete. Ou seja, o Senhor nos deu toda a armadura para poder guerrear dia e noite. Glória a Deus. Nós estamos colocando as nossas armaduras de lado e queremos ser o quem e a mulher quer ser a barra. Desfilando, tudo bonitinho, achando que tá tudo bom e melhor. Ei, você não é quem e tampouco a barra. Você é um homem e uma mulher que foi um improvável escolhido do meio de muitos para poder se levantar dessa nação e declarar: esse Brasil é do Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. O bairro do Tantã é do Senhor Jesus. E na minha casa é do Senhor Jesus. E começar a organizar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o meu bairro vamos adorar o Senhor. Esse bairro vai declarar: vive e reina o Senhor Jesus. Não vai dizer, não vai vir profecia ao contrário. Oração para poder parar esse Brasil. Ou vai se levantar, nem horror de guerra, porque assim diz o Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Comece a descansar dele. Comece a descansar dele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Agora eu entendi o porquê. Comece a ungir a tua casa. Comece a ungir o teu trabalho. Aleluia. Comece a ungir a tua saída de casa. Comece a ungir os teus filhos. Por quê? Porque vai ter um momento que o espírito da morte, o espírito da contenda, vai vir sobre a terra. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou entendendo a palavra dessa noite. É por isso que o Senhor hoje me pegou durante a madrugada e durante o dia e explica ao meu filho, ao meu povo, que comece a profetizar. Pode, Senhor, vir o espírito da morte, espírito de contenda, a minha casa está ungida, o meu trabalho está ungido, a minha alma, meu Pai. Ei, e eu vou se levantar nesse momento dele. Não vai ser atingido, não vai tocar, não vai chegar perto, porque ali tem o anjo do Senhor, ali tem o anjo do Senhor, ali tem o anjo do Senhor, na minha casa tem o anjo do Senhor, e não vai ser tocado. Glória a Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou rasgar A minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. É como uma tempestade.
que passa pela terra. Ó povo de Israel, o Senhor está te guardando dia e noite. Ah, Pai, Senhor, guarda o que estão trabalhando nessa noite. Os entregadores, os motoristas de ônibus, os motoristas de aplicativo. Guarda, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, os que estão voltando para casa. Ah, Papai. Ah, meu Deus. Senhor, qual terror se levantou contra uma nação, mas o Senhor mostrou que é o grande Yeshua. O Senhor tem mostrado para a nação e para esta igreja e para alguns que falaram que iam fechar, que não iam durar muito. Ah, oh meu Pai, os soldadozinhos de golpe que vem marchando, colocando terror, apavorando aqueles que o adoram em espírito e verdade, declarando: ah, para de amar. Para que ir para a igreja? Vai chover. Para que ir para a igreja? Vai frio. Para que ir? Fica em casa. Ah, meu Deus. Aí o Senhor vem com a espada na mão, montado no selado do cavalo branco, guerreando da norte ao sul, do leste ao oeste, desacelerando todo o principado, toda palavra de maldição. Ah, se você tivesse aí recebendo uma palavra dessa, já estaria glorificando. É o Senhor dizendo para mim: ei, não fica com medo. Aí eu guerreando o teu favor. Não fica aí recebendo nenhuma palavra de afronta, porque enquanto se levantam contra você, eu envio um anjo para poder guerrear ao teu favor. Porque ao meu tempo justo, eu me levanto à direita do trono e digo: assim diz o Senhor, eu vou à terra para guerrear contra esses lugares de morte. Ei, é o Senhor dizendo: povo de Israel, povo meu, sou eu, o ciumento, que te amo, que te guardo. É o ciumento, é o zeloso, que tem olhado toda a terra e visto que você está fraco, que você está fraca, porque a guerra estão te enfraquecendo, a guerra tem te fazendo parar, mas o Senhor do grande Yeshua, ei, o Senhor do Senhor, os reis dos reis, tem se levantado e dizendo: ei, eu vou hoje descer sobre a terra e vou mostrar para esse povo que eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. A terra e o céu, tanto a Ele, a
irá fazer.